Saúde, consciência. E Etel, bom dia para você. Bom dia, Fernanda. Tudo bem? Tudo bem. Na última semana, você deve se lembrar, a gente estava falando sobre o surto, né, de hantavírus dentro daquele cruzeiro que passou pela Argentina e estava a caminho da Europa. Esse assunto ganhou uma repercussão mundial, inclusive para a gente enxergar os dados do Brasil, não é mesmo? Exato, Fernanda. Nós falamos na semana passada, o navio ainda estava em Cabo Verde, né? Na semana passada, a gente falou um pouco sobre o que aconteceu. Agora a gente tem dados mais apurados, né? Porque a Organização Mundial de Saúde chega lá no início de maio, e aí a gente tem esses dados um pouco mais, diria assim, transparentes, né? E esse episódio vai mostrando várias falhas que aconteceram ali pela comunicação, pela demora. Só para lembrar quem está nos ouvindo, sei que a gente tem pouco tempo hoje, mas só para quem está chegando aqui agora, também não acompanhou na semana passada, para entender o que aconteceu, né? A gente tinha esse navio de cruzeiro, que é um navio holandês, que estava fazendo uma rota da Argentina, ali do sul da Argentina, em Ushuaia, especificamente, para Cabo Verde, era o destino final. Então ele ia atravessar, cruzar o Atlântico, chegar lá na África, em Cabo Verde. Ele saiu dia 1º de abril de Ushuaia, tinha 149 pessoas, entre tripulantes e passageiros, né? E aí, no dia 6 de abril, o primeiro passageiro, né, que era um holandês, hoje a gente sabe que ele era um ornitólogo, né, as pessoas que estudam pássaros e talvez os passeios que ele fez antes pode ter colocado ele em contato com esses locais que podem ter tido a transmissão, né? Depois eu falo um pouquinho mais do hantavírus. Em 6 de abril, então, ele apresenta os primeiros sintomas. 11 de abril, ele morre dentro do navio. O navio está no Oceano Atlântico, então ele não tem um ponto de parada ainda. Aí você imagina as pessoas, né, dentro do navio com uma pessoa que morreu. O navio só ancora, depois disso, 24 de abril, que ele chega em Santa Helena, e aí o corpo desse homem é retirado, desse passageiro holandês, e a esposa dele, né, também holandesa, sai do navio com o corpo, né, e pega então um voo que vai para a África do Sul. Ela está ali eles estão ali em Cabo Verde, que está mais em cima na África, e vão para a África do Sul. Ela já chega depois desse voo, passando mal, vai direto para o hospital e também morre. Então, a gente tem aí nesse curto espaço de tempo, né, de 6 de abril até 11 de abril, a primeira morte, 24 de abril, a esposa também passa mal, ela vem a falecer logo depois, 2 dias depois, no dia 26, e também aí acontece uma coisa, Fernanda, 29 passageiros deixam o cruzeiro, sem uma quarentena, sem uma avaliação, por conta própria. A Organização Mundial de Saúde só vai ser acionada no início de maio, então a gente vê aí uma falha nessa comunicação, né? A Organização Mundial de Saúde é acionada quando o terceiro passageiro, que é alemão, está a bordo, morre. E outros apresentam sintomas, isso no início de maio, especificamente dia 2. E aí a Organização Mundial de Saúde manda uma equipe, né, já em contato com o pessoal de Cabo Verde. Cabo Verde não aceita receber as pessoas que estão doentes e o navio, então você imagina, as pessoas ficam ali no mar com alguns doentes. Então, o que acontece? A Organização Mundial de Saúde aciona todos os portos próximos e há uma negociação com o governo da Espanha, porque ali próximo está a Ilhas Canárias, que pertence ali ao governo espanhol, e o porto de Tenerife é identificado como um porto que tem UTI, tem hospitais, tem profissionais que poderiam receber essas pessoas. Então, você imagina ali o desespero de todos ali, né? Isso só acontece no dia 9 de maio, essa negociação, né? Então, a Organização Mundial de Saúde é acionada dia 2. Estou correndo aqui para dar tempo para explicar.
E no dia 9 ali começam a retirada das pessoas, e aí toda uma avaliação, né? As pessoas a bordo, quem está doente, separar os doentes de quem não está, e aí uma negociação, porque tinha 23 nacionalidades dentro do país, e essa é uma operação complexa, porque cada um país vai ser responsável por repatriar esses passageiros, então não é uma operação simples, mas ela foi concluída, né, com essa coordenação super alinhada, né, entre o governo da Espanha e a Organização Mundial de Saúde. Felizmente, ninguém mais morreu, tem algumas pessoas que ainda estavam com sintomas, mas que não apresentavam gravidade, então a gente não teve nenhuma morte. Então, isso que aconteceu, né, desse episódio a bordo do navio holandês. E aqui, Fernanda, a gente tem uma situação, né, de um caso de hantavirose, né, que é a doença causada pelo hantavírus, que aconteceu aqui no Brasil. Em Minas, né? Só para dizer quem está nos assistindo, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Isso. Então, o Brasil, a hantavirose não é uma doença nova aqui no Brasil, a gente já tem uma notificação, um acompanhamento, né, um monitoramento pelo Ministério da Saúde desde a década de 90, e de lá para cá, mais de quase 3 mil casos, mais de 2.800 e poucos casos aconteceram já aqui no Brasil, com aproximadamente 900 óbitos. Então, é uma doença que a gente tem aqui no Brasil, o vírus circula, é um vírus que está em roedores, então nos ratos, e muito ligado aqui no Brasil especificamente com essa questão rural, principalmente armazenamento de grãos, locais onde você tem circulação desses roedores, né, desses ratos que podem ter o vírus e que acabam que as pessoas, né, humanas vão também nesses locais, em geral locais fechados, que não tem circulação de ar. Então, Fernanda, se eu conseguisse me dar mais um minutinho aí só para falar de prevenção. Claro, e assim, os ouvintes, ao longo desse noticiário, né, de dias que a gente vem falando do episódio do navio, os ouvintes fizeram algumas perguntas importantes que a gente queria depois que você me ajudasse. Uma delas, eu tô nesse navio, né? Qual é a possibilidade de eu pegar esse vírus? Eu teria que ter tido contato próximo com a pessoa contaminada? Pois é. Esse aqui foi, vamos dizer assim, algo diferente, né, e mais perigoso, porque, em geral, essa transmissão não acontece de humano para humano, ela acontece dos roedores, né, para os humanos. Em geral, quando você tem contato, né, com saliva, urina, fezes dos ratos. Mas tem uma cepa específica, que é exatamente aqui da região das Américas, dos Andes, que a gente tinha algumas evidências que podiam ter transmissão pessoa a pessoa. Então, o que aconteceu foi exatamente essa cepa que o holandês, né, o caso índice, o óbito, estava, né, que foi identificado com essa cepa. Então, é uma cepa que tem essa possibilidade de transmissão pessoa a pessoa. Por isso que ali outras pessoas acabaram ficando doentes e né? E morreram também devido a isso. Uhum. Então, é uma possibilidade pequena, só tem uma cepa, mas a gente viu que acontece, né? Aconteceu. E nesse caso específico, a recomendação era para as pessoas ficarem nas suas cabines, não ter contato com os outros núcleos, né? Por exemplo, se você está ali, seu marido, né? Ou a sua esposa, com os filhos, ficar juntos, não misturar com outras pessoas. Tem um problema que é a parte da alimentação, onde ali no cruzeiro as pessoas comem juntas, né? Então, também a ideia era que as pessoas pudessem comer nos quartos. Nós não sabemos exatamente como isso foi feito,
mas seria o ideal para ter menos contato até que as pessoas pudessem ser avaliadas e poderem desembarcar, né? Então, é um caso, eu diria assim, muito particular de uma cepa específica que tem nessa região dos Andes e que foi identificado como a cepa que estava, infelizmente, lá no cruzeiro. E em meio a tanta gente dentro de um cruzeiro, né? Mais de 1.500 pessoas, 2.000 pessoas, como é que você vai descobrir que é um hantavírus? Então, o que aconteceu foi quando o corpo, né, essa pessoa que morreu, ela foi desembarcada, porque ali no navio as pessoas também não têm laboratórios, né, que fazem biologia molecular, não tem essa capacidade. Mas quando há uma morte diria assim, em condições suspeitas, né, estranhas, esse corpo, né, essa pessoa que morreu, ela tem que passar, como aqui a gente chamaria o Instituto Médico Legal, né? Ela tem que fazer uma autópsia, tem que fazer vários exames para poder identificar a causa dessa morte. Porque até que se prove, muitas coisas podem ter acontecido, né? Inclusive violências, então tudo precisa ser investigado. E aí, nessa investigação, é que o hantavírus foi identificado. Então, ele saiu, né, essa retirada do navio, só aconteceu no dia 24 de abril. Então, você imagina aí que essas pessoas ficaram em contato com a esposa que estava doente, né? Com também a pessoa que morreu ali por algum tempo, desde que saiu, no 1º de abril. Vamos então à prevenção que você sugeriu. Isso. Então, assim, porque tem no Brasil, não é essa cepa que circula aqui no Brasil, é uma cepa que a transmissão é dos roedores para humanos. E o que é muito importante, principalmente aqui, vou falar aqui no Espírito Santo, a gente tem muito café, esses grãos ficam armazenados em galpões, né, que em geral atraem esses roedores. Então é muito importante que as pessoas que vão mexer com isso, principalmente em locais onde estão fechados, por exemplo, a recomendação sanitária é que você, antes de entrar em um local fechado, um depósito, um galpão, principalmente que guarde alimentos, que você possa entrar de máscara, que você possa manipular com luva, né? Também óculos, porque essas partículas de fezes, que é urina dos ratos, esse vírus pode ficar suspenso no ar, na poeira. Então, é um vírus pequeno que pode, e a gente inala isso, e tem essa doença que aqui no Brasil ela é mais cardiopulmonar, é diferente dessa que aconteceu, né, dessa cepa do Andes. E a outra coisa, então, abrir o local antes para dar aquela arejada, né, abrir janela, abrir portas, para não ficar naquele ambiente, entrar já naquele ambiente muito fechado. Então, abre tudo, deixa uns 30, 40 minutos circulando o ar antes de começar a limpeza. Uma outra recomendação, Fernando, se você vai limpar locais assim, pode ser até uma casa que esteja fechada, né, um local fechado há muito tempo, que pode ter entrado rato, que pode ter urinado, né, ter fezes de rato ali, ou mesmo que ele pode ter colocado a saliva dele em alguma coisa, né, lambido alguma, por exemplo, caixa de leite, coisas que ficam armazenadas. Por isso que é muito importante a gente lavar essas coisas que nós compramos, porque inclusive os próprios depósitos, né, de supermercado, às vezes são depósitos grandes que acabam chamando também esses roedores. A outra coisa importante é se a gente for lavar esses ambientes, por exemplo, uma casa que ficou fechada há muito tempo, locais que armazenam alimentos, sempre limpar com um pano úmido ou colocar uma água antes, porque quando você varre, essa poeira contendo vírus pode ficar suspensa no ar e você inalar isso. Então, essas seriam as recomendações principais nessa cepa que circula aqui no Brasil. Perfeito, Etel. Eu te agradeço muito aí pelas novas orientações. Eu acho que todo mundo bem informado faz melhores escolhas, né? Exatamente, Fernanda.
Então, obrigada. Também, Fernanda, antes de terminar aqui, deixa eu falar uma coisa importante. Fale. Hoje é o Dia Internacional Da enfermagem. Aham. Então, eu quero aqui homenagear os meus colegas aí em todo o Brasil, os meus colegas. Um abraço. Parabéns, Fernanda. Etel, pelo seu serviço, Obrigada. viu? Obrigada. Tchau. Tchau.